gente. É porque eu quero compartilhar. Daqui a pouco tá voltando, hein? Estamos no ar? Estamos no Facebook. Não, estamos de capa ainda. Então, mas eu já consigo compartilhar? Mas já aparece um aviso Ó, pra você ver como demora, Crowley. Já colocou aqui, nem apareceu ainda. Deixa eu ver se vai aparecer. Tem que ser tem que ser 1 minuto antes. Senão não rola. Mas a história da Marina, que você foi apaixonado por ela. Sim, eu sempre conto. A história é hilária, né? Não, porque eu também não quero que você fique desconfortável. Vem cá, o áudio tá rolando? Tá rolando, então tá rolando? Conta essa história nos acústicos, a história tem 40 minutos, na verdade. Mas ela tá aqui, Glaucers. Ela já ficou com... Já apareceu. Nunca. Ela quis pra mim não transar comigo, apareceu. eu não falei assim, eu não vou. Pra mim não apareceu, não. Já temos 18 pessoas na live. Ai, por que pra mim Eu não tava apareceu? duro, ela cancelou a turnê. Peraí, tirou- apareceu. Aí me levou pra casa dele duro, Não. aí tirou a roupa, falei, ó, Pra mim não apareceu. Não vai rolar. Apareceu pra você aí? e eu apaixonado por ela. Pra mim não Temos apareceu. 85 pessoas na live. Gente, Sem só começar. eu que não tô vendo a live? Nem eu. Pra mim não apareceu, tá aparecendo só pra você, Glaucers. Já apareceu. 5. Tá ali no... 5 Bendita do segundos. Brasil. Opa. Marina é muito bandona, né? É. Poxa, sempre adivinhava você está. Olá, muito boa noite! Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Rock A3 aqui na Kiss FM, Nação Roqueira, música, cultura, comportamento, curiosidades. E você sabe muito rock and roll e boas histórias. Hoje teremos ótimas histórias, sempre com a participação de um convidado especial. Aliás, hoje bem especial, eu, Mônica Por, Edu Pares, Glaucers. Você sabe que quando rock é bom, sempre cabe mais um, mais dois, mais 10. Cola na nossa que aqui cabe todo mundo. Opa! Falou bonito, né? Fala aí, Mônica. Falou Por. bonito. Boa noite a todos. Lembrando que vocês que nos ouvem aqui na Kiss FM também podem nos assistir na nossa live aqui na página da Kiss, no Facebook. Você vai acompanhar tudo que rola durante o programa, durante o break. Opa, a loira ligando o Facebook no meio do programa. Palmas para a Daniela. Yes! Fazendo loirices logo no começo do programa, assim que a gente gosta. Tirei o som. Então é isso que aconteceu e muito mais vocês acompanham sem cortes, sem censura, porque aqui pode tudo, certo? Ah, e tem uma novidade, estamos também no YouTube. A partir de amanhã, o nosso programa que tá rolando hoje aqui vai estar completíssimo para você conferir lá no YouTube também, na nossa página Rock A3 Kiss FM. É isso mesmo, Rock A3 Kiss FM? Eu já não lembro mais se é essa. Rock A3 na Kiss É, FM. não, é Rock A3 Kiss FM, isso, é isso mesmo. Eduardo Pares está limpando seus óculos aqui, boa noite. É pra falar melhor. A voz voltou. Um grande abraço a todos vocês. Bobão, seja re-bem-vindo. Por que? Bem-vindo! Ai, estraga prazer! É, a live já sabia, mas... Já sabia, a live já sabia. Ah, mas como você estraga prazer? Grande abraço ao mesmo. pessoal da Prudence que tá com a gente também. Obrigado a Prudence que também faz o Rock A3 acontecer aqui. Glaucers, Mônica Por, Dani Mel, todos vocês. Um grande abraço. Bom, então vamos ao que interessa, Parece né? locutor, né? Fazendo voz de locutor. Realmente não pode. Ele chegou sem voz, aí de repente a voz volta numa potência, né, Eduardo? É a projeção. É a projeção. Vamos ao que interessa, então. O nosso convidado, me corrija se eu estiver errada, ele é cantor, compositor, multi-instrumentista, mas baterista acima de tudo, né? Escritor e uma das figuras mais emblemáticas e polêmicas da cena musical brasileira. 60, ano passado fez 60, com fôlego de 30? 20? É o que eu fazia com 13, né? Ele não foge da raia, ele se banca, fala tudo o que pensa, portanto, amado por uns, odiado por outros. Aliás, galera, a gente vai falar aqui de rock, de música, tá? Somos todos roqueiros, gostamos todos de música, vivemos numa democracia e amamos rock and roll e a Kiss FM. Ele não para de se reinventar, inteligente, afiado, criativo e doce, eu achei. Obrigado. E cheiroso, né? Cheiroso. Tá aqui no nosso Rock A3 para falar de tudo e muito mais. Seja muito bem-vindo, vamos ver se eu acerto. João Luiz Wunderbar. Quase. É por aí. Quase, ele que foi honesto. Fala como que é o certo. É Wurdenbach. Holandês, tá, gente? Eu não aprendi a falar holandês ainda. Ou para os íntimos, Lobão. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Eu vou falar uma também. coisa. Eu já vou começar dizendo que o Zeca Camargo, quando esteve aqui há 2 semanas atrás, ele falou assim, você nunca deve
Não é tietar, né? Mostrar que você é fã do seu entrevistado. Ser blasé, né? Mas eu vou ser blasé, vou falar, eu sou fã sim do Lobão. Não só do som dele, das ideias, sou fã sim, pronto, falei. E vamos ao que interessa. Puxa, estou emocionado. Né? Não chore. Lobão, você tá com a turnê do seu disco novo, Antologia Politicamente Incorreta, dos anos 80 pelo rock. Isso. Certo. Onde você faz, assim, digamos, uma releitura, uma cara mais rock and roll das músicas dos grandes sucessos da década de 80. Tem Louras Geladas, Planeta Água, do Guilherme Arantes, RPM, Marina. Qual foi o teu critério na seleção das músicas? O critério básico foi eu poder cantar com algum conforto e sinceridade aquelas letras e aquelas canções. Alguns me perguntam, por que não teve Titãs? Eu tentei cantar Sonífera Ilha, mas eu me senti um canastrão, não consegui. Polícia também. Então tem umas coisas que eu não consegui, que eu gostaria de colocar. O Rich, eu queria... aliás, Menina Veneno, qual foi? Eu gravei todo o bateria do Menina Veneno, né? Mas eu não consegui cantar. O abajur de carne. Isso te deu uma indigestão, assim. A melhor parte é o abajur. Mas é uma insuficiência minha. Eu não sou cantor, não sou intérprete. Então, assim, também tentei cantar umas do Egião. A gente estava tentando. A gente pegou como se pegasse um songbook. Eu ficava, essa aqui, vamos tentar essa aqui. E eu fui tentar cantar índios também. Depois fui me sentir outro canastrão. Falei, não acredito nada disso. Eu tinha que me sentir... me intrometendo naquela música, né? Então as músicas são de cunho muito autoral. E o disco, ele é um disco complementar ao livro. Ele surgiu de uma necessidade fundamental, até de conclusão do que eu queria dizer nessa minha tese sobre o livro, enquanto eu sou um dos fundadores dessa porra, né? Então eu mostro como ela talvez seja a primeira abordagem bibliográfica sobre os anos 80 que começa antes dos anos 80. Porque eu acho que os anos 80 começou na Festival de Saquarema, em 76, porque foi ali que a Rita Lee conheceu o Roberto Carvalho, muito embora que ela só iria se juntar um pouco depois. O Guilherme Arantes lançou o primeiro disco dele, que começou a invadir a música popular brasileira com música de rock, pop. Ele era de uma banda, né, de música progressiva. A Marina estava prestes a existir. O Svima, na minha banda, com o Lulu, com o Rich, a gente levou um tremendo carão do Big Boy, que era um grande disc jockey, formou todos nós, né? O Big Boy era uma figura lendária. Eu não fui nessa reunião, que logo depois o Big Boy morreu, e ele deu um tremendo esporro nos três, não sei se foram os três, foi o Rich, o Lulu e o Luiz Paulo que foram visitar o Big Boy na Rádio Mundial. E o Big Boy olhou para... Eles estavam lançando um disco com música de 532 minutos, uma coisa enorme. O Vimana, era isso? O Vimana. E aí ele fala, vocês são os babacas, tudo garotinho filho de papai, vocês ficam tocando no Teresa Raquel, no Museu de Arte Moderna, mas vão ter que tocar agora, tem que invadir os shows de auditório, Raul Gil, Barro de Alencar, Bolinha, tem que entrar na música pop, tem que competir com o Daí José, tem que ser pop, tem que levar o rock ao pop. Eles ficaram muito... Toca a música com refrão, introdução pequena, 2 minutos e meio, e ponto final, assim, esse solo de guitarra enchendo o saco. Aí o Lulu todos ficaram chocadíssimos. E eu acho que esse episódio ele fez brotar pelo menos 3 hitmakers. Que bom, né? Que bom que aconteceu isso. Mas aí você fez esse livro, uma declaração tua, com a intenção de detonar os anos 80, mas você acabou fazendo as pazes com a década, não foi? Eu fui o maior algoz, assim, o cara dentro dos anos 80 que acabou se tornando um outsider praticamente. Por brigas, críticas, a conduta. Eu percebia, talvez, podem me achar até paranoico, mas que eu falo sobre o coronelato. O Roberto Carlos decididamente tirou o Rich da CBS, porque vendeu mais do que ele. Também interferiu na saída do RPM. As bandas eram trocadas como se fosse um produto descartável, porque os diretores daquela época eram todos oriundos da Jovem Guarda e autores. Tinha o Sullivan Massado, então eles queriam compor para os mandados tocarem. Mas aí começou a aparecer um monte de autores. O Paulo Ricardo é autor, Roger, o Renato, o Beto Gessinger, eu, o Júlio Barroso, Cazuza, teve que abrir o caminho, e aí eles tiveram que inventar uma outra geração, que é o trash, que veio com assim, Blau Blau, Ai Mamãe, Blá Blá. Então eles inventaram, e esse núcleo trash assombrou muito a nossa credibilidade por muitos anos. E eu acho que o grande problema da nossa geração, além dessa desunião que rolava, e até hoje está melhorando,
Mas eram as gravações serem péssimas. Não porque o rock era especialmente ruim. Todos os discos são ruins, mas para você ouvir um disco de Tropicália ou Escola de Samba, você não vai notar que é ruim é bom, porque sempre foi ruim. Você não tem um disco internacional de samba que é muito melhor do que aqui, então não pega tão mal. Mas o rock não, você ficava na rádio, vinha uma banda brasileira, aí vinha o Guns N' Roses, você ficava Mas ligado. você enxergava isso na época? Ou Claro, você foi enxergar isso era uma depois? depressão profunda, Já? você, sabe, o som era uma porcaria. Porque você falou que os técnicos estavam mais acostumados a gravar MPB Não, e eles ninguém não gravam sabia bem tocar até rock, hoje, rock. basicamente. O negócio tem uma coisa com a guitarra elétrica, a guitarra não pode ser distorcida, porque eles acham que tem uma autoimagem do brasileiro, que o brasileiro se acha muito bonzinho, entendeu? Apesar dos 60 mil assassinatos por ano. É, super sabe, bonzinho. nós somos um país violentíssimo, mas a imagem que, vamos dizer assim, a inteligência brasileira tem de si próprio é um povo brejeiro, é um povo matreiro, sabe, dengoso, travesso, sabe? E isso se reflete, por exemplo, desde a época do choro, você tem carinhoso, brejeiro, sabe, fofo, uma coisa Meigo. postiçamente fofa, porque nós não somos assim. E isso interfere na produção musical do rock. Teve passeata contra a guitarra elétrica em 1967, sob o comando de todos eles. Uns desistiram na hora, mas quem armou mesmo foi aquele núcleo, que são os coronéis, que é o Gil, Caetano, o Chico, Nara Leão. Enfim, Mas esse é o assunto, né? Vem cá, Lobão, temos 25 músicas aqui, são 2 CDs, obviamente não dá pra. Num só não caberia. Você conseguiu que a galera te liberasse as músicas numa boa? Você teve algum problema? Ninguém quis meter o bedelho na maneira como você ia fazer, como você ia gravar? Não, houve uma certa cautela, porque afinal de contas eu sou realmente, se eu não fosse eu também teria. Então, exatamente por isso, por ser o Lobão. Talvez se não fosse o Lobão. Eu pensei em mudar algumas coisas até para atualizar. Teve a história do coisas. Replicantes. Os Replicantes, por exemplo, eu adoro os Replicantes e eu tinha uma frase lá, e foi para Nova York estudar advocacia. Talvez na época dos IUPs, você estudar advocacia em Nova York fosse uma piada que fosse muito impactante, mas eu pensei assim, mas hoje em dia isso não tem muito, está muito datado. Aí eu troquei, fui para Nova York estudar advocacia e se matriculou na URGS estudar Sociology. E eu achei que neguinho não levou nas coisas. Aí fizeram realmente ficaram muito ofendidos com a minha piada. Você entendeu? Pra mim, o esporte é saúde, eu tô nem aí, sabe? Sabe, eu tentei homenagear os caras tocam lá no... Como é que é o nome daquele... Continente, tocam lá para 3 pessoas. Eu ia mostrar para um público maior uma música de uma banda que eu tenho o maior respeito, mas se eles não quiserem também, graças a Deus que tá. E com Herbert e Viana, você teve problema com os Paralamas? Você gravou não uma, mas eu duas músicas? Eu gravei duas do Herbert, gravei 2 com o Cazuza, sendo que uma parceria comigo, que é Azul Amarelo, que gravei O Tempo Não Para. E do Herbert eu gravei Quase um Segundo e Lanterna dos Afogados, que são as músicas que, quando eu estava fazendo o disco, elas me surpreenderam, me comoveram muito. Que eu logo, quando eu fui tirar as músicas, eu falei, mas ele não me copiou dessa vez. Eu falei, que legal, eu até aprendi coisas e eu falei, eu vou pedir desculpa para eles. Eu falei assim, vamos levar o contraditório. Eu falei assim, fica muito mais fácil eu pedir perdão a ele, é muito mais fácil crer que eu sou um paranoico, delirante. E hoje a relação de vocês, como está se estreitando. Eu fui fazer um show. Mas é emocionante, eu fico muito emocionado com isso. Por exemplo, eu fui fazer um show com o Rodriguinho Santos, que foi meu baixista com os Presidentes, na época triunfal da banda, que foi comigo. O Rodriguinho está fazendo uma carreira solo sensacional. Aí ele foi tocar lá em Niterói, fazendo um show de sketch, de polícia, uns hits, ela tá cantando bem pra caramba. Eu vi ele com o Andy Summers e parece que tá melhor que o Sting, tá cantando mais que o Sting. O Andy Summers fica assim, babando com o Rodrigo, impressionante. E aí, nesse show, por coincidência, estava o Barone. E aí a gente falou, por muitos anos que você falava, eu estava com a primeira mixagem de Lanterna dos Afogados, e ele ouviu, ficou emocionado, e eu falei, vamos tocar a Lanterna, pela primeira vez a gente subiu no palco, ele tocou bateria e eu lá lendo, e foi emocionante. Que legal. Realmente emocionante, e eu acho que está mais do que na hora da gente ter uma coesão, até corporativa, você está entendendo? Porque o rock precisa de cultura, estrutura. Precisa se unir mais, né? Por exemplo, eu tenho uma preocupação não só de recapear essas músicas de uma maneira de rock atual, com som contemporâneo, porque essas músicas são muito modernas, como também chamar o surto maravilhoso de bandas novas que está ocorrendo no Brasil inteiro. Então tem um aplicativo chamado Sound Club,
que você entra, se filia a banda independente, em todas as cidades que a gente está fazendo, eles fazem um concurso local para abrir o nosso show. Que legal. E está sendo um que sucesso, bacana. entendeu? E se isso tudo der certo, mesmo, quem sabe no final do ano, eu estaria a fim de fazer assim, um DVD no Morro da Urca, sabe? Convidar esses caras, chamar o Evandro, a Marina, Que o demais. A gente tá Carlos, querendo trazer o Evandro aqui e também. chamar bandas novas para também fazerem essas... Que legal. Muito essas- bacana. Precisa, né? esse anel de Shazam. A gente vê os sertanejos tão unidos, né? É, Acho o que rock Olha, falta, não é? nenhum segmento. A MPB se estapeava nos anos 60, porque você tinha Bossa Nova, tinha Tropicália, tinha o Iê Iê Iê, E não se tinha os misturavam, mineiros. né? Não podia. Aí no final dos anos 60, eles todos se uniram, fizeram essa corporação, um gravava o outro, um chamava o outro de gênio, o outro é maravilhoso. E assim, realmente é assim que funciona as coisas. E o sertanejo é mais unido do que o rock, né? Eles são porque são mais profissionais. Às vezes se odeiam também, mas vão lá, sorriem. E é isso, mas essa é uma atitude. Bom, mas isso rola também com todo Mas o canto, que né? eu quero dizer é que a gente tem uma cultura a responder, em que nossos perrengues pessoais, eles pouco importam. O que tem, a gente tem que deixar um legado. Esse legado para a gente tem que se aturar, a gente tem que se respeitar. E foi isso que me caiu a ficha durante a feitura do livro. Uhum. Eu estava no 8º capítulo, detonando, aí comecei a fazer as resenhas dos discos e comecei a me emocionar. Primeiro com aqueles que eu gravei toda a Aventuras da Blitz bateria, né? Ah, que legal. Isso eu gravei Vítima do Amor. Não, a gente vai Vai falar falar de já Blitz. de Blitz, que tem uma Gravei história Nosso Louco Amor, sensacional. gravei. Então aí eu comecei primeiro com meus discos e com os discos que eu gravei. Com meus amigos, Marina, Lulu, e depois com os meus antigos antagonistas, né? O Engenheiro do Havaí, quando eu peguei A Cidade em Chamas, eu tive uma crise de emoção, assim, pô, realmente, adoro eu, engenheiros. sabe, comecei a desfrutar da arte desses caras. E aí tive que reescrever o livro sobre isso. Agora, você regravou aqui também um clássico do Traje, Nós Vamos Invadir Sua Praia, que você, Isso. aliás, esteve na gravação original, fiz, né? Como é que é a sua parceria aí mandei com o vários Roger? Hs, assim, que viraram Aliás, vocês tampões, né? vocês dois É. que têm personalidades tão fortes, assim, nunca Nós rolou um somos muito fight ali, não? burros, né? O Roger tem um QI de menos 6, né? Um QI, ele é muito pouco esclarecido, né? E aí é o seguinte, eu quando fui fazer... Eu O fiz Roger um ainda monte de- saiu na G e ganhou uma grana, pô. Eu falei pro Roger, eu fui lá e botei fogo lá na gravação do original. Eu vou fazer aquele Paulista Otário, Bocoboco, Recomendo, farofinha. Aí eu fiz o Paulista Otário, Ah, pegou... era um personagem. Era um Traz a personagem. vitrolinha, Minha, farofinha mesmo. mas assim, pra sacanear eles, porque eles estavam invadindo a praia, que era o carioca, e eu de carioca sacaneando eles. E você regravou, fala. Chamei ele pra participar, e aí ele fez o Carioca Otário, dá um biscoito. A gente vai ouvir, a gente vai ouvir essa versão já que foi sensacional. sensacional. Só pra dizer que... Agora. Vamos! Vamos ouvir. Boa, já. boa. Só por falar em ultra... Fala você. Não, por falar em Ultraje, a gente tem um par de convites pra conferir a estreia do documentário Ultraje sobre a banda Ultraje a Rigor. Muito legal no Festival Inédit que tá rolando aqui, que nos anos 80 invadiu as rádios. Vai ser amanhã a estreia no Exatamente. Cinesesc. Cinesesc. E hoje 7 teve da um noite. documentário do Nazi. Do Nazi Nazi, também. Esse é. festival é Coisa. muito legal. Então, Galera amanhã, pode curtir amanhã, 19 19 horas. no Cinesesc. E a gente tem um par de convites, na verdade, para domingo no SP Cine Olido, na Avenida São João, número 473. A gente achou mais legal porque é um sábado às 5 da tarde, logo depois da exibição do filme, tem um show com a banda. O Olá. Roger finalmente vai sair de casa. casa. Vai sair do estúdio do Danilo e né? vai sair de Do casa. Morumbi. Então, assim, a gente vai Glaucia, fazer você uma... não vai ganhar. A gente vai fazer uma pergunta que quem responder essa pergunta primeiro ganha esse par de ouvintes. Pergunta fácil, hein? Quem curte vai saber. Em que ano foi lançado os discos é ótimo. O disco Nós Vamos Invadir a Sua Praia. Não vai responder, Glaucia, porque você não vai ganhar. Valendo! Enquanto Primeiro, isso, vamos de música, então. Vamos ouvir a versão própria. do Lobão sensacional pra Nós Vamos Invadir Sua Praia. Como que é? Com o Roger... Participação do Do Carioca Roger... Como você falou? O Bobão? Carioca Malandro Otário. O otário. Balão da Brulha, Balão O da Carioca Brulha. Otário, vai. A gente continua na live, gente. Eu queria ouvir também. Então, ouve aqui. Deixa eu ouvir. É muito legal. O som tá muito bom. Eu fico ouvindo e falei, pô, que o som tá bom desse disco. E quando a gente cara. é mais novo, a gente... Ó, a galera da... Olha pra aquela loira, o vídeo tá aqui. Ó, já responderam aqui, 85. Já responderam. Aí, Rodrigo deixa. Júnior. Tá, não não pode. gosta da live. Cai o Facebook. Ó, a galera já respondeu certo aqui, gente. Precisa ser de São Paulo, tá? Porque a exibição é aqui em São Paulo. Ah, é. Galera da Muito live, bom. a gente tá com o Lobão aqui no estúdio. A gente já vai falar o vencedor dessa promoção.
A gente tá com bastante visualização na live, hein? Lobão, você tá gostando de pagar 5 conto na gasolina? Eu não. Eu Rafael avisei, né? Eu perguntou. falei, pô, essa greve aí, rapaziada. Olha a ejaculação precoce, prudência, cautela e caldo de galinha. Ninguém querendo derrubar o governo. Eu falei, mas cara, isso é o fim da picada. Passaram 15 anos para derrubar o governo. Eu não derrubar o governo há 3 meses agora. Cravo, posso fazer as perguntas aqui da live? Fala sobre a entrevista com o Clodovil, o Paulo. Isso já está na minha biografia, ela nunca existiu, isso é uma lenda. É uma lenda. Existiu quando ela ficou tão concreta que ele no fez seu a delírio que eu tive que ir lá. Eu estava, acho que no programa do Faustão. Eu chamei a câmera e falei assim, Clodovil, eu quero ir aí vender essa situação que eu jamais sou um cara muito educado, jamais faria esse tipo de grosseria com você. Mas só que o Clodovil ficou desconfiadíssimo que era eu que estava plantando o boato. Mentira. E aí armou uma armadilha, chamou o Dr. Romeu Tuma para poder Mentira. me prender. E aí o Dr. Romeu é meu amigo, ele é candidato ao Senado. Aí o Dr. Romeu, no final das contas, ele falou assim, você continua cheirando? Eu falei, vou mandar ele tomar no cu. Ele falou assim, então, Clodovil, droga de rico, eu não gosto. E droga de pobre, maconha? Eu falei assim, olha, o artefato. Mas às vezes, se eu tô com insônia no ônibus, se alguém me dá uma bagulho, eu dou um tapinha. Ele olha assim pro Dr. Romeu, nossos comerciais. Aí ele saiu, fiquei com o Dr. Romeu, eu falei, meu Deus, eu tenho que achar um link com o Dr. Romeu. Eu me lembrei que a primeira vez que eu fui pra São Paulo foi em 1967, de 5 Jangada, com papai e mamãe. A gente tá ao vivo na live, tá? E eu tô sabendo, mas aí eu me lembrei que tinha uma tal de Dona Henriqueta e Dona Tia Julieta e Tia Henriqueta Tuma, as irmãs Tuma. Eu falei, foi bem legal, tomara que seja a Tuma da turma dele. E a Tia Henriqueta, e a Tia Julieta, vão bem? São irmãs dele. Faleceram. Eu falei, Não acredito. O sentimento. Aí foi ficando assim, mas ele meio imprevisível, falando. Eu falei assim, pois é, doutor. Que coisa. Loucura. Eu falei assim, você é um cara muito inteligente, eu vou ser candidato ao Senado e eu vou fazer uma coisa pra você. Eu vou pedir pra, quando ele chegar, para convidar você para tribuna no Congresso, para você mostrar o seu Ficou puto. Muito bom. Olha aí o José Mauro falando, Lobão, adoro canos silenciosos. Toca aí pra galera. Toca. Paulo Rogério falando, Lobão é uma lenda. As pessoas falam que você é uma lenda? Não sei. Também pelo tempo de casa, quem sabe, né? Ó, Paulo, ajude a voltar à época dos anos 80, quando o rock nacional dominava a Sampa. Ele está fazendo exatamente isso, Paulo. Aqui a intenção é essa. a intenção está aqui. E não é o rock dos anos 80, é o rock como cultura. É um rock bom, que não tem, rock que é bom não Brasil, tem né? ano, né? Essa que é real. O Marquinhos... Não, 80 pode puxar, porque tem uma nova safra aí. Sim, mas de rock bom não tem músicos data, excelentes, né? Marquinhos Nestal quer saber se você já tocou com Raul Seixas. Olha, dizem as más línguas que eu já toquei, eu não me lembro. Eu dizem que eu toquei bateria. Você tava bêbado, provavelmente? A Maria Jussá, não, devia estar muito bêbado. Muito louco. Eu tava tocando no Circo Voador, aí toquei lá e tinha o Camisa de Vênus logo em seguida. Isso Voltou. Ixi, vamos, a gente Papo faz tá a bom, papo tá pergunta bom. agora, Peraí. Você vai aonde? Aqui? Agora, 9 horas 25 minutos, esse é o Rock A3 aqui na Kiss. A gente ouviu, nós vamos invadir sua praia, uma das 25 canções desse álbum sensacional do Lobão, antologia politicamente incorreta dos anos 80 pelo rock. Estava contando pra gente a história do Raul Seixas aqui, que alguém perguntou na live se você já tocou com o Raul. Qual é a resposta, Eu Raul? soube que eu toquei com o Raul quando a Maria Jussá, que é a nossa papisa do Circo Voador, que é muito minha amiga, ela foi fazer um depoimento pro Cláudio Tonholi, pro meu livro. O Cláudio, querido. E aí ela Cláudio. contou um monte de coisas, inclusive que eu tava fazendo uma abertura de um show lá, com os Ronaldos ainda, e depois tinha o Camisa de Vênus. Pô, mas naquela época eu tinha um péssimo hábito de derrubar uma garrafa de Jack Daniels pro show, então eu ficava... Apagou muita coisa da sua cabeça. delirando. Então eu não me lembrava, eu falei assim, mas foi lindo, porque aí entrou o Marcelo Nova, aí o Raul chegou do nada, entrou no palco, aí o Lobão falou assim, eu quero tocar bateria. Chegou, tirou o baterista do Raul? do Camisa. E disse que toquei lá um monte de música lá com O ele. bom é que você não se lembra, então Eu não me lembro de nada, Tem mas imagens? fica registrado. Temos imagens? Eu não sei, mas aí também o Robério. Ah, o Robério! Também reiterou que isso Lenda aconteceu. viva que isso aconteceu, mas ó, Outra sua lenda memória é a viva. do Robério, vamos ver Pô, mas ele se lembra, a Maria Jussá se lembra. Só eu que não me lembro. Só você Então, que não se lembra. pelo menos já temos 2 pessoas de responsa. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos?
Vamos lá, voltar um pouquinho no tempo. Uma pergunta meio besta, meio besta, a resposta mas assim, também é besta. mas enfim, curiosa. O Lobão surgiu de onde? É verdade que você sofria muitas criancinhas bullying pra caramba? Eu era politicamente incorreto, eu era comunista. Pronto, já explicado. Comia as criancinhas. Então eu comia criancinhas, as pessoas lobo mal. Desde criança, desde né? sempre. Eu fiz essa piada no outro dia ali, pessoal, cuidado que isso daí vai dar pedofilia. Ai, meu Deus. Mas eu Né? tô falando Aliás, só por isso. como sempre, aliás, a gente fala em todo o programa isso. Tá muito chato, né? Tudo que a gente fala, é mimimi. A gente, menos, Você né? sabe o que é? Mas chegaram a falar que você também tá chato, Lobão? Mas eu sempre fui chato. Eu sou chato até pra minha mulher. Minha mulher sempre fala assim: você acorda numa felicidade insuportável, canto todo dia. Você acorda feliz? A mulher acorda sempre de mau humor. Então, Sim, quando ela me vê de bom humor, alegra cantar fazendo lá e lá, Ela fica ela fica ofendidíssima. Mas você anda mais um Lobão Paz e Amor, assim, ultimamente? Olha, eu sou ou sempre foi basicamente intriga uma na criatura, oposição? eu sou uma criatura querida, sabe? Eu sou bem educado. Você é mesmo, sabe? vou falar, eu sou você é afetuoso, gentil. eu sou uma pessoa amiga, companheira. Agora, também não tem a menor cerimônia de mandar um tomar no cu, assim. Não tenho paciência com bunda mole, então eu sou muito elástico. Isso incomoda. Aliás, hoje em dia, falar o que pensa, e principalmente se for contra a ideia ou ideologia do outro, aí você já é um merda, né? Eu adoro isso porque acaba se tornando um filtro pra idiota, assim, um idiotômetro, né? Então se o cara já fica com raiva de você, é um bom sinal. Então você não evita e já localiza. É o famoso, aquele me ame ou me odeie, mais ou menos é o que incomoda. Porque você Eu se sou rock and roll, coloca, o que eu você posso fala fazer, a né? sua opinião, Quer né? que eu seja diplomata? Né? Mas as pessoas hoje em dia parece que querem, né? Que todo mundo tem que Mas ser. sempre foi. Na época do rock, o Brasil é muito vaselina, né? Mesmo no rock and roll, pouquíssimos elementos Sim. levantavam a voz com autoridade para adolescência. É verdade. Molenga, tá É vendo? verdade. Então isso ofende muito as pessoas, porque não está na cultura do brasileiro, nem no rock, nem no samba canção, Sim. nem nada, né? Tem uma pessoa na nossa live, o Rodrigo Júnior, falando: ô Lobão, você acorda às 4 da manhã, não tem como ficar feliz nessa hora. É verdade? Sério? Interessadíssimo. Pessoal, 4? aí eu começo a ler o livro, aí eu fico até 6 lendo. Quando estou em trabalho de estudo... Peraí, só parênteses. Como ele sabe que você acorda às 4 da manhã? Eu dou bom dia! Você ainda vai pro Instagram. Caps lock, bom dia. As pessoas ficam irritadinhas Puta, mas com caps lock. Nossa, ia te xingar Para muito com caps mesmo. lock. Eu falei, você tá gritando. Eu falei, mas eu gosto de usar caps lock. Vou ficar... E aí você fala, bom dia. Aí, Olha o nível que chega, uma galera fica puta que você usou caps lock. Retumbante, estriônico. Você acorda às 4 você vai dormir que horas? Às 2. Tá, mas esse... Como? 2 da manhã. Tipo, você não, não 1h30, vai. Você dorme da 1h30 às 4? Eu tenho teto, durmo 2 horas. E à tarde 3 horas. depois também. Aí eu agora peguei o costume de tirar uma soneca de 20 minutos depois. Caraca, você não, ou seja, não dorme, né? É, eu sou Enfim. imperativo. O meu É legal que tem muita gente no Twitter falando, você é um desocupado. Opa! Ô, Lobão, você é tão feliz, na verdade. Tem um assunto um pouco delicado, mas eu acho legal a gente falar sobre isso. Você já declarou que você tentou se matar 3 vezes. Eu nunca me lembro, né? Eu não sei se lembre, mas a gente está passando por uma onda de suicídios um pouco pesada, Não, eu desde tenho Chris feito, Cornell, inclusive, Antônio não só eu Bourdain. tentei me matar, como minha mãe se Bourdain. matou. Seu meu pai se também matou? matou. O que é? Isso é depressão, tem distúrbios químicos. Que né? é seríssimo, Os dois né? foram por depressão. Eu acho que meu pai foi por mimetismo, sabe? E eu também, foi porque minha mãe tentou umas 20 vezes se matar, eu tinha que chamar a ambulância. Caramba. E aí eu comecei a repetir esse padrão, né? Porque era uma espécie de vocabulário que você desenvolve. Eu ficava... Se minha mãe que me cuidou tá assim, como é que eu vou ser? Então eu tive que fazer muita psicanálise, estudar, ler muita coisa para poder... Eu acho que eu comecei a ficar realmente purgado disso quando eu comecei a escrever. Percebi que a escrita da minha biografia foi um processo de cura incrível, um ritual de cura. Foi assim, foi uma catarse, eu me rasguei todo, porque eu conto totalmente aquilo que eu passei, né? Você se coloca como personagem, você consegue enxergar melhor, né? Eu não tenho, assim, nenhum receio daquilo que eu estou falando, não tenho nenhuma censura, por isso que o livro ficou... Geralmente a autobiografia você acaba Quer botar a coisinha fofinha, né? A coisa bonitinha. Eu nunca fiz isso. E o que foi Aliás, legal, em relação a nada, né? Não, tudo que você exatamente. fez na vida. O que foi bacana, porque cada livro que eu vou fazendo, mais búdico eu vou ficando, sabe? Búdico. Eu vou ficando búdico. Daqui a pouco, na próxima, tá de cabelo sobre raspado. essa coisa do suicídio, que a Associação Brasileira de Psiquiatria me contatou
E eles me adoram. Agora eu sou o xodó dos psiquiatras. Eu faço várias palestras. Isso é muito Com o legal. André Brasil, Que o Antônio bacana. Geraldo, que é o presidente da Associação de Psiquiatria do Brasil. Porra, aí aquela coisa moral, né? Vocês sempre estão me chamando de maluco com a Associação Brasileira de Psiquiatria, um laudo, né? Olha só, esse rapaz aqui é um cúmulo da saúde mental. E é mesmo, eu sinto que não foi fácil eu me equilibrar, sabe, mentalmente, emocionalmente durante esses anos. Pô, eu agradeço muito a minha mulher querida, a Regina, a meus gatinhos, meus bichos. Você tem 3, né? Eu tinha. O Lampião morreu há 2 anos atrás. Ficou assim. Tá E eu vendo, tenho, assim, gente? Olha, Lobão, o lado fofo. Tá vendo? Ele é Já fofo, sou gente. fofo. Ele é fofo. Ele é Mas foi dessa fofo. experiência que surgiu essa noite, não? Foi depois desses episódios? Não, Nada a ver. essa noite não. Era Pelo menos essa Você não tem que se matar, pelo menos essa noite mas não. ele De é muito repente, mais nessas... canalha. Eu soube que já vi várias vidas, não era esse intuito. Era um intuito muito mais egocêntrico, mais egoísta. Porque eu tinha amigos que ficavam dando piti, overdose. Eu quase perdi um dedo, porque o cara teve uma convulsão de cocaína, eu tive que enfiar o dedo na boca, inadvertidamente. Quase que o cara me morde, me tira o dedo. Aí eu fiquei 6 meses com o dedo duro, dormente. Eu falei, porra, aí eu já começava aquela sessão de cocaína. Eu falei assim, ó, ninguém se matando essa noite não. Aí ficou uma piada. Essa noite não, caralho. Essa noite não. Deixa eu me divertir, tá entendendo? Vai se matar lá na puta que Eu achei que fosse pra você o nada, recado. era muito canalha, mas ao mesmo tempo fico feliz que ela adquiriu um segundo significado mais didático Sim. e mais psicologicamente positivo para as pessoas que interpretam isso como um chamado à vida. Tá certo. A gente tem que ir pro break, Edu, agora? Era bom. A gente vai pro break e a gente pode ouvir um Beatles antes e a gente vai direto pro break? Então vamos. Que é uma das tuas grandes influências, Beatles? Beatles. E Genesis? Não, e Yes também? Os Beatles eu ouvi já, eles já tinham acabado, eu peguei a fase deles dos discos solos. O Ram, o Paul McCartney, All Things Must Pass, do George Harrison, o Imagine. Então eu comecei a ouvir retrospectivamente. Eu já ouvi os Beatles achando, pô, que gravação antiga, anos 60, entendeu? Eu sou, assim, Led Zeppelin, Grand Funk, Black Sabbath. A gente vai tocar Grand Funk daqui a pouquinho. Cactus, Black Sabbath. Mountain. Ah. Né? Então Elza aprendi. Soares. Não, mas Não assim, foi. Elza Soares sempre foi meu xodó. Eu troquei de time por causa do Garrincha. Garrincha e Elza assim, foram ícones, depois virou minha madrinha, né? E ela que me colocou na bateria da Mangueira. A gente faz improviso de voz. Que loucura, deve cara. ser uma Sensacional. loucura. A gente é irmão de sangue. Né? Vamos ouvir Beatles, então vamos Beatles, break, e daqui a pouquinho a gente volta com o Lobão aqui no Rock A3. E a gente continua na live. Porque a live está bombando. É que a gente precisa tocar música, senão a gente leva bronca. Saudações de Brasília, Lobão. Tem A gente uma banda e continua sempre na live fazemos aqui. Decadence. Carlos Martins. Faça autoral. Chile Né? na live. Olha, Tá. o Fábio Zanardini falando Lobão, tu é foda. Ulisses Grand Funk. Ó, Marcelo Nogueira, Lobão adora Niterói. Pergunta pra ele, eu morei em Niterói, você adora Niterói? A pessoa de Niterói é muito Eu musical, amo Niterói. os músicos de Niterói, tem uma rapaziada de choro lá que é muito boa. Músicos em geral, né, são muito excelentes, cara. Tem uma tradição excelente. A cidade é uma simpatia. Olha Alguém o- falou assim, psicanalista do rock brasileiro. É. Desculpa, Paulo Rodrigo Cardoso. É isso, não me arvora tanto. né? Quando vão ser os próximos shows em São Paulo? Mauro Félix pergunta, Lobão. Olha, isso é uma séria falha. Essa semana eu acho que houve uma agendada assim, de última hora, acho que vai ser em junho, viu? Ainda em junho, acho que foi o início de julho. Esse fim de semana tem o Bar, que é perto de Juiz de Fora. Aí vai ter Fields lá na Santa Catarina, vai ter a Ópera de Arame em Curitiba. Lugares que eu estou um tempão sem fazer o show, né? Então, Tem que vir pra São Paulo, né, eu gente? vou Você viu, tem um monte de tem mulheres aqui que tem um fetiche pela sua barba, você sabia? Eu sou muito sexy, É, né? já vai a barba do Lobão, a barba. Você tá- É fetiche, viu? É, assim, Tem alguém assistindo a gente no Chile, o Márcio Dalanese, fala adoro o de Chile, muito Fui ao frio, mas Pucón, gravei escutando. o vídeo da queda no vulcão Pucón. Foi uma época sensacional. O Chile ficou muito no meu coração. Espero voltar em breve, inclusive. Ó, o Antônio Júnior pergunta como é que foi trabalhar na MTV? Foi divertido. Você pegou uma época Foi divertido. bacana, não pegou? Eu era arqui-inimigo da MTV, foi um exercício de perdão. Entendeu? Pra ficar o Lobãozinho. Eu sempre agi assim. Eu tinha, assim, foi assim com a Veja também, né?
Às vezes Agora funciona, você às gosta vezes da não. Veja? Não, hoje eu em dia? fui lá, tinha um arqui-inimigos lá que ainda continuam lá. O clima era assim, mas eu fiquei por um mês, 2, aí começaram a editar meus textos. Eu Ah, você começou a escrever pra Veja? escrevi uns 3 meses. E aí começaram a Mas aí editar. foi Vai, reconhecer, vai, eu vai, falei assim, seu texto olha, eu sei demais, mas né? o seu texto não é muito leitor de Veja. De- Eu Aham. falei assim, então, olha, se o leitor de Veja não entende o que eu estou falando, esse leitor não me interessa. Com licença. Eu falei, bom, Tchau, obrigada. É, mas você vai, pelo menos você mas eles experimenta, ficaram né? ofendidíssimos, porque eles acham que é um puta de um trampo você fazer uma parada na Veja, né? Eu simplesmente não me interessou. Você fez MTV, depois você fez Band. Eu fiz a MTV porque eu queria fazer um programa feito de Jules Holland de banda, que eu estava fazendo da revista Outra Coisa. A gente lançou 50 bandas. É E aí, verdade. quando a MTV me sondou, eu falei, aí eu engoli Cara, a gente seco, volta eu falei, aqui, é legal fazer Tá. um programa com 2 palcos. A gente fazia jams, vários tipos de banda, country rock, heavy metal, rap, tudo. Mas não foi um fracasso. Assim. Vamos falar da Blitz, a gente vai pro Momento Prudence. Tá, porque são 8h40. eu vi. 9h40. Cara, passa muito rápido, Muito né? rápido bom, com né? você. Então a gente faz blitz e já vai pro Momento Momento Prudence. Prudence. É muito assunto, cara. A gente tem muita coisa pra falar com você. É. Só pra saber, pra pegar É, a uma gente vai falar da Blitz e Momento Prudence. E sim, tem muito assunto. Depois que acabar o programa, a gente sai do rádio, mas a gente continua na live. Você fica um pouquinho com a claro, gente? claro. Aí, galera da live, Lobão vai continuar com a gente depois que acabar o programa, fazendo um som. Olha, sabe, Leonardo Silva Toledo. Lobão, você aprovaria e colaboraria com uma cinebiografia baseada em sua carreira, sem a Lei Rouanet? Claro, abraço. A primeira coisa que aconteceu foi o cara comprou os direitos em 2010 e devolveu em 2016 porque não conseguiu, porque eu falei, ó, Lei Rouanet não deixa rola. fazer. Mas eu Avisa soube pra que pôr o fone, agora tá? tem um pra pôr o dispositivo que fone. precisa usar a Lei Rouanet. Mas aí eu mudei de ideia. Para fazer uma obra cinematográfica da minha. Não pode ser pop, não pode ser modelo Bete Balanço, vai ter que ser cinema adulto, sabe? Porque o roteiro é muito legal, a história é muito legal. Então, não sei, vou ficar aí depois. Quem talvez sabe? Depois de morto é mais fácil, porque eu não vou ficar deprimido. Né? Certamente vou ficar. Quem que você escolheria pra te interpretar? Nem me fala. Eu não tenho condição de achar uma pessoa que pudesse fazer. Tem uma pergunta do Danilo Sandfield. Ele fala: quem foi o parceiro musical que mais te influenciou? E o que te deu mais atenção em escutar dicas? Olha, eu tive o Cazuza, o Bernardo Vilhena é uma pessoa que a gente acabou tendo um quiproquó assim, violento, mas eu tenho que reconhecer que o Bernardo é um cara bem mais velho do que eu. Me sugeriu livros e leituras, e era uma figura paterna mesmo, né? Opa! E todos os meus parceiros, de uma forma de Cazuza Otávio também, Paz, você tem que mergulhar escolher no um outro, também, né? Você lógico. tem que meio que fazer uma pegando- simbiose. Rock A3, de volta aqui na Kiss FM. E agora faltam 20 minutos para as 10 da noite. O tempo passa muito rápido. Eu, Muito. Dani Mel, Mônica Por, Edu Pares e nosso convidado especial de hoje, Lobão. Como é o nome dele? João Round. O comedor de criancinha, pronto. Sim, corredor. João Luiz Ex, Gurdenbach. desculpa, né? Ex, pelo amor de Deus, né? Lobão, tem uma história muito legal, muita gente não sabe, mas você foi baterista da Blitz, fundador da Blitz e deu o nome Blitz, certo? Sim, meu sonho como baterista era ter uma banda que eu pudesse escoar meu material, mas nunca ser. Eu era tão tímido quando era criança, quando tinha Sério? festinha, arrasta-pé. Eu levava a minha bateria, ficar do lado do hi-fi e ficar tocando para não precisar na frente. chamar as meninas para dançar. Caramba, Então, olha só. A bateria virou uma barricada emocional para o mundo, é quase um autismo mesmo. E eu me defendia muito. E assim aconteceu quando eu assumi muito cedo, com 16 anos eu era profissional, né, com Vima, né? E eu pensei assim, bom, eu vou virar um baterista, vou ter que fazer uma banda, fazer um conceito de banda, mas sempre atrás, eu nunca quis ser na frente, né? Foi um acidente Você nunca terrível. teve a intenção de cantar? Não, quando me chamam de cantor, eu fico achando até hoje muito esquisito. Você acha que você canta mal, né? Você já Não, falou. não, eu acho que peguei até a manha. Eu tenho um estilo aprendi. próprio, sou um cara afinado, divido como baterista, que você faz uma divisão completamente diferente. Você toca a bateria Sim. com vocal. Então eu tenho uma voz muito peculiar e tenho uma maneira de cantar que é única. E hoje em dia eu tenho prazer em cantar. Demorou muito tempo, inclusive para tocar guitarra também, que eu não sabia tocar guitarra. Mas Tocar violão clássico. Você é autodidata? Sou autodidata. Autodidata. Eu aprendi com violão, eu tive aulas com o Sérgio Bugalho, quando eu acidentei minha mão, que eu perdi todo o movimento nos anos 90. Então eu passei 4, 5 anos tentando voltar a ter movimento na mão. Eu optei
como fisioterapia, tocar violão clássico. Caramba. Violão espanhol, então ficava... Passei 4, 5 anos, isso foi o que me salvou. Mas em que o Sérgio me ajudou muito. Em que momento você resolveu E a Blitz? colocar a voz? Foi quando você saiu da Blitz? Quando você resolveu, Não, pô, agora eu preciso tinha- cantar, quero a cantar. Marina, ela que me falou, você tem que cantar, não sei o que. A gente fez o Cena de Cinema antes da Blitz. A Marina Lima, assinar o contrato. cantora. A Marina Lima, que era minha patroa e minha inventora, porque eu era até apaixonado pela Marina. Tá, Eu então queria conta ficar essa história, tocando vai. bateria Conta essa vida. história da Marina, vai, conta. E ela é que acabou gravando meus primeiros sucessos quando eu era um baterista. Ela gravou Noite e Dia e Me Chama, estouraram antes mesmo de eu ser conhecido por qualquer pessoa. Então eu tinha 2 hits nacionais mesmo antes de desistir. E a Marina, e você foi apaixonado pela Marina, você já Estou falou. inteiramente apaixonado pela Marina. E a Marina, muito mandona, chegava, você tem que cantar. Eu falei, Marina, você está me rejeitando. Eu pensava que ela queria me tirar da banda, né, cara? Tadinho do Lobão. Ela foi uma das responsáveis de eu... Ela falou, tá bom, eu vou fazer um disco, mas um disco solo. Que eu vou arquivar minhas músicas, que foi o Cena de Cinema. Aí ela participou, o Lulu Santos participou, o Rich participou, aí veio o Antônio Pedro da Blitz, que era do Mutantes. Todo mundo fez esse disco, mas para guardar. Souvenir, entendeu? Mas o Cena de Cinema, deixa eu entender, você tava na Blitz e tem uma Tava. história boa, que é uma treta, na verdade, que você já tinha... Você queria sair, Pera, você queria sair, calma. No Então, Moinho, você queria né? sair da banda, aí você descobriu que a Blitz ia dar uma entrevista. Não é isso, não pra é isso. uma... Peraí, calma. Então explica. Assim, primeiro de tudo, a Blitz surgiu justamente no show da Marina, quando o Asdrubal trouxe trombone, tava fazendo, era uma matinê, a gente fazia a soirée, entendeu? Então a gente foi com o Ali Salomão, Antônio Cícero, que eram os diretores do show da Marina, assistiu a peça que era aquela coisa toda do Asdrubal. E aí de repente tinha um cara que saía e começava a tocar umas músicas que eu achei legal, que era o Evandro, que o nome do personagem dele era Lobão. Mentira! Caralho! Aí depois eu soube que eu era um personagem do Arpoador, e o Chacal, que também ajudou a escrever a peça, disse que baseou o personagem dele em mim. Caramba. Ninguém sabia. Tá. Aí quando terminou o jogo, eu fiquei. Ele e Ricardo Barreto tocava Vítima do Amor, Cruel Escritor Frenético Blues, já músicas seminais da Blitz. Aí, quando eu fui no camarim, eu falei, pô, prazer, Lobão? Lobão. Eu falei assim, a gente falou, vai lá em casa. Eu morava lá na estrada do Joá, no Rio. E eles foram lá, a banda era toda, amigos de infância, era o Guto Barros que fez, você vai amar depois, a banda da Marina, né? A gente juntou o Zé Luiz, que era meu amigo de infância também, do Júnior Homeres, que depois ele tocou baixo e foi para Los Angeles. Então era assim um núcleo. E aí esse núcleo era um músico de jazz, fusion, tocava muito bem, com esses riponga, né? Que o Evandro e o Ricardo chegaram lá, eu falei, pô, esses caras tem um poder de síntese, aquela coisa do Big Boy, pô, as músicas são simples, tem 2 minutos, tem um refrão legal, as letras são espetaculares. Eu falei, vamos fazer uma banda? Aí eles começaram a ensaiar com essa formação. E aí a gente soube que no ano seguinte o Police vinha ao Brasil. E aí eu tive essa ideia, a gente ia ter um show numa boate chamada Caribe. Eu falei, pô, a gente tem que fazer um nome assim, um monossílabo, em que em qualquer lugar do mundo todo mundo entenda do que se trata. Eu falei, tem Police, Blitz. Aí eu falei, Blitz, e o Evandro é muito engraçado, ele é muito paz e amor, muito hip, pô, Blitz não, cara, pô, nós somos paz e amor, cara, Blitz é muito... E aí teve sérias divergências. Ricardo vai, pô, cara, isso aí é muito sinistro, cara, pô, não sei o que. Eu falei, então tá bom, tudo bem, vamos ficar aqui fazendo um sorteio de papelzinho, aí toca o telefone, que é a hostess do Caribe, que era a namorada do Evandro. Falou, aí decidiram o nome, eu falei assim, não temos, estamos no impasse, ninguém sabe qual é o nome. Você não tem um nome sequer. Eu falei assim, olha, eu dei, o nome foi rejeitado com veemência por todos. Qual é o nome? Eu falei, Blitz. Aí ela, Blitz do Caribe. Aí já era. Vazou, né? Aí ficou. Mas teve uma história que você já tinha decidido sair da banda e você soube que a Blitz ia dar uma entrevista, não, calma, para uma revista. Olha só, é o seguinte, aí a Blitz começou. A Blitz teve várias gerações, até chegar na geração das... E eu fui arregimentando todas as gerações. Era eu que chamava os músicos para tocar. Aí eu comecei a tocar com a Gangue 90, Absurdeste, que aí eu fiquei apaixonado pela Alice Pink Punk, roubei a Alice Pink Punk do meu melhor amigo, o Júlio Barroso, ela foi morar comigo. Aí eu achei muito excitante ter umas meninas sexy na banda. Aí eu falei, Evandro, vamos botar umas menininhas aí de backing vocal pra poder... Aí que foi aí eles Fernanda começaram Abreu. a ensaiar, mas aí a gente começou a fazer show vazio, não tinha ninguém interessado, aí a Blitz ficou meio adormecida. Um belo dia, o Evandro chega, porra, o cara lá da EMI, você adorou uma música, Você Não Soube Me Amar. E aí ele falou, tem que gravar amanhã.
Aí a gente foi assim, na segunda-feira ele chegou, só gravamos um compacto único, não tinha do outro lado. Do outro lado eles puseram nada. Puta, pode crer, eu lembro disso. Aí a gente gravou Você Não Soube Morar na segunda. Na sexta-feira tá em primeiro lugar em tudo que é lugar do Brasil. Cara, eu lembro era amarelo. Fenômeno, né? Aí o que aconteceu? O diretor lá da gravadora, aí chegou o Evandro, aquele jeito, pô, aí Loba, tá pintando um probleminha. Eu falei assim, qual é? O chefe lá, ele soube que você gravou um disco aí, que vai sair. Eu falei, sim. Mas aí ele, não pode. Eu falei assim, lá fora, os caras são do Yes, lançam os discos. Sim. Eu não sou Paralelo. eu não tenho nada a ver com isso. Você vai me imagina cantando, eu não sou nada, cara, pelo amor de Deus, não vou poder. Como é que eu vou jogar fora um disco que participaram de graça, Marina, Lulu, Rich, meus amigos todos fizeram aquele trabalho de graça, posso fazer isso? Aí eu falei, não posso. Mas a gente é os Beatles, cara, um mega sucesso. E eles já compraram um APzinho, compraram uma van, os caras e eu de bicicleta, eu ia comendo pão com mortadela. E aí eles pensaram que eu ia ceder. Desencanar. Aí ficou aquele impasse, ainda gravei o disco todo, tipo assim, todo dia. Vai trazer o disco pra tesourar aqui na frente do cara. Eu falei assim, não vou, cara. Primeiro de tudo, eu vou gravar como músico de estúdio. Aí eu ia lá, magro, morrendo de fome, eles lá, já todos popstar, né? E aí o que aconteceu? Virou um fenômeno incontrolável. E eu soube porque eu tinha uns certos conhecimentos que a Regina Cheverry ia fazer uma matéria de capa na Isto É. Na Isto É. E eles não sabiam. Eu tenho isso aqui, peraí, deixa eu ver. Eu tava com raiva deles, porque eu falei assim, eles não podem fazer isso, eu sou o fundador da banda, eu não quero fazer nada com esse disco. Esse disco é só para ter um registro. Eles não podem fazer isso. Isso, exatamente. Olha a minha cara de safado. Glaucia. Ela saiu. Quem vai achar o Lobão aqui nessa foto? Eu fiquei no centro da foto, tipo me enquadrando. Robert. Assim. Onde eu está? que falava, e sabendo, né? Você já fez tudo já de caso pensado. É porque eu falei assim, cara... Aí o Evandro me contrapropôs o seguinte, nós somos os Beatles brasileiros. Então você destrói o cinema de cinema e a gente faz assim, eu sou o John Lennon, o Barreto é o Paul McCartney, você fica como o George Harrison, então a gente faz 9 músicas, você faz uma. Eu falei, qual é, rapaz? Não, a gente tem que fazer por outro critério de qualidade. Não, mas aí tira a personalidade, e eu tava até certo. Mas eu fiquei com maior raiva. Falei, eu sou o dono dessa porra também. Sim, direitos iguais, né? Aí quando eu soube desse evento da revista, eu falei assim, eu vou sacanear esses caras. Falei, e eles me dependiam musicalmente, porque eu era o tipo diretor-geral daquela musical daquilo. Aí eu falei, olha, eu decidi, vocês venceram. Ok, vocês venceram, eu vou assinar isso na semana que vem. Aí a gente fez a matéria, numa quarta, quinta-feira, fizemos uma sessão de fotos, e naquela época você não saía no sábado, né? Eu fiquei cruzando os dedos. Aí quando sai a foto no centro, eu respondi todas as perguntas, eu estava falando solícito. O principal, né? Aí eu peguei, na época tinha o Yellow Pages, as páginas amarelas, que você pegava assim, um endereço, né? Telefone, caiu. RCA Vitor, adorei aquela vitrolinha com o cachorrinho. É nessa que eu vou. Peguei um ônibus, peguei a revista, peguei o tape do Cinema de Cinema. Cheguei lá, bem-vindo à casa do samba. Eu não sabia que eu ia entrar numa roubada também, mas aí isso é pra outra coisa. Vamos aí resumir, lá, que tá acabando em 20 tempo. minutos, o cara tinha me contratado com artista solo. Aí telefone pro Evandro e falei assim, aí, bro, já era. Sujou, cara. Aí passamos uns 6 meses assim, estremecidos. E é verdade que eles riscaram você da capa do disco e desenharam a cara de um lobo mal? Do lobo mal do dia. Ai, que ótimo. Vocês te promoveram ainda mais. Tentaram. Saiu assim? O disco saiu com você riscado? Com a cara? Não tinha riscado. Eles fizeram... os créditos eram uma coisa que tinha antigamente nas revistas em quadrinhos, que você abria a página do meio, tinha cursos, correspondência, e tinha uns retratinhos. Aí tinha o pessoal... produtor musical, os caras aí tinha foto de cada um. E a minha não tinha a minha foto, só tinha o retratinho do Lobão. Tipo assim, não vamos dar mole pra esse cara. Lógico. Vamos pro nosso momento Prudence. Vamos pro momento Prudence. É o momento mais gostoso desse programa. Vamos mudar de pato para ganso. Opa, e afogado. Vamos entrar na intimidade de Lobão. Lobão que... Olha aqui, a gente tem o nosso apoiador, Lobão, é a Prudence. A Prudence dá várias camisinhas e géis e tudo pra você ser mais feliz ainda no sexo. Olha que coisa mais cabeção. moderna. Falando nisso, Lobão, você é muito bem casado já com a dona Regina, né? Isso. Mas aí, o primeiro contato que vocês tiveram me parece que não foi assim muito amigável, não foi muito romântico, foi no
Hollywood Rock em 1990. Não, foi Confere? no Rock in Rio. Não, ela falou que foi no Não, Hollywood não Rock. foi. E no Rock in Não Rio foi a foi. segunda vez. Não, ela foi até no Hollywood Rock. E falou que seu show foi uma merda. Mas o show foi só ela falou, porque foi o único show ainda no Brasil de uma banda que recebeu pela crítica e pelo público o melhor show de todo o festival, entre nacionais e internacionais. Pra você ter uma ideia, eu fui em primeiro lugar e o Bob Dylan foi em segundo. Mas rolou esse primeiro encontro não muito amigável. Mas a gente não se encontrou, ela não falou comigo, entendeu? Eu só encontrei com ela e conheci a Regina. Na verdade, eu fiquei paquerando ela num outro restaurante. Mas isso é uma outra história. Mas do Hollywood, depois ela me falou, não gostei. Eu falei assim, olha, você devia estar passando mal, um transtorno. O show foi tá gravado, inclusive, em dia. E aí ela, além de esposa, é empresária, administra tudo na sua vida. Na verdade, tudo que você faz, ela ouve antes, te dá o aval. Nós somos pessoas assim, poxa, eu tenho uma sorte incrível de ter minha Regina. Ou seja, por trás de um grande homem vale pra você o ditado, é sempre uma grande nunca mulher. tá por trás, ela tá sempre... Mas não gosta de aparecer, tá na frente, mas não gosta de aparecer. Não, ela não gosta, ela realmente ela é uma pessoa tímida e ela não, a personalidade dela não entra em conflito comigo porque ela não gosta, entendeu? Por isso Yang, que né? Senão se gostasse ia ser um Sim, né? Ó, a gente tá falando de Prudence aqui, eu queria te fazer uma pergunta em cima de uma declaração tua. Você já falou algumas vezes que você se acha um sobrevivente da geração rock and roll. É verdade. Se você não pegou AIDS por sorte. É verdade, porque a gente Vida aprontava louca! muito. Vida louca! Fala Vida sobre isso. A louca! gente aprontava, assim, passei por cada papel e acordei no bordel. É o que acontecia, neguinho enfiava o pé na jaca. Você fez mais sacanagem que o Cazuza, inclusive. Não sei, né? Não fiz um ranking, assim, mas eu acho que fiz o suficiente pra gente estar ali no mesmo páreo, sabe? Foi uma roleta russa, na verdade. Inclusive, com todo respeito, a dona Regina namorou belíssimas mulheres, inclusive Monique Evans, sim, que eu adoro, só Monique. altas gatas, né? Adoro, Só tem- Então, Monique. gente, Só Né? Tem um graça, currículo né? bom, né? mas ó, então, usem camisinha. Para não correr o risco, Sempre, né, gente? meu, pelo amor Fora de que Deus. hoje em dia a gente tem camisinha não só pra te proteger, mas pra deixar o sexo ainda mais gostoso, como Prudence, morango, Café, uva, caipirinha. caipirinha, você pode ficar muito Poxa, tô louco, doidão, né? enfim. Instagram. Olha, Olha, exato, olha, você tem muita diversão. Aliás, Dia dos Namorados amanhã, gente, ó. Presentaços que a gente vai sortear pra vocês também. A Aproveitarem gente bem vai, o Dia a dos gente Namorados. tem kit Prudence também pros ouvintes e a pergunta... Um é do Lobão e um é do ouvinte. Um é do ouvinte. Qual vai ser a A gente pergunta? vai pensar numa pergunta já, enquanto a gente ouve Grand Funk Railroad, The Locomotion, Ui. que o Lobão adora. Não, Locomotion já é uma fase brega do Ah, Eu não quero, mas eu mas- sou pré isso, eu nunca mais ouvi Grand Funk quanto Grand Funk. Locomotion é bom com a Carole King. É que aqui tem que tocar música pequena. Não, mas eu sei, mas assim, ó, você tem músicas de 3 minutos do Grand Funk, difícil. Footstop Music, do disco Pluribus Funk, tem a primeira Are You Ready, que tem 2017, que é do primeiro disco deles. Edu, você tá quietinho hoje, por quê? O que acontece? O que passa? ele Ah, Ser democrático. ah, que bonzinho, que bonzinho. Vamos ouvir Grand Funk, Du? Vamos ouvir. Vamos ouvir. Eu tô preservando minha voz. Ai, Estamos desculpa. percebendo. Já. Desculpa. Que horas são? Caraca, difícil ainda bem que pelo menos. achar. É 9h06, Edu? Vamos pro rock Não atual? posso ficar falando, não. Não, tudo bem. Eu tô tocando as músicas na vida. Crá, vamos pro rock atual? Vamos pro São- rock são atual. Nossa, cinco muito para- assunto. é, são não 5 tem para as tempo de 9. nada. Ai, o que aconteceu? Então, eu fui procurar. Eu queria tocar Yes também, Genesis, mas, meu, as músicas do Yes, cara, tem 8 minutos, 12 minutos, Tem umas cara. que tem 2, 3, outra coisa. Tinha que ter te perguntado, na verdade. 5% nothing, mas é assim, tem 20 segundos. Mas tem umas introites assim. As que eu procurei eram todas muito grandes e aí elas tiram tempo da nossa conversa. É, na a gente verdade. quer você, botar assim, tanta- no rádio, você podia tocar umas músicas dele, mas assim, tipo fade out no meio, sabe? Que às vezes a gente toca as Como músicas Roundabout, inteiras, você né? pode Roundabout é tocar demais. Maravilhoso. Tem umas músicas do Yes Album, tem umas músicas super lindas, assim, também. Mas tem que mixar, tem que fazer um DJ, né? Então, aí eu fiquei meio encanada de cortar a música no meio, né? Cortar a música aqui, a gente praticamente leva tiro. A história de decadência vai que é legal. Isso é legal. Também. Que treta, vamos. Mas vamos pro rock atual, Crá. Neguinho não gosta. Legal, né? Nossa, eu fui Você programador de Não rádio sei. aqui. Trabalho aqui desde 2002. Tudo dá Eu fui programador assunto. de rádio Tudo. aqui 4 anos. Galera da live, Pessoal, gente. não, tudo bem, pode ouvir. A tem galera da problema. live. Tá Galera todo mundo da ouvindo live. junto, ó. Vamos falar com a galera da live. Olha o as Edu pessoas entregando.
E eu fazia a programação da rádio, foi numa época que a outra rádio saiu do ar e mudou o estilo. Aí sim, Lobão E aí eu Máximo. era o Meninas, legal. quem ganhou o prêmio E do Traje aproveitei o Rigor? momento, Mauro, a gente coisas já vai novas falar. pra A gente vai trazer, falar. dar um Vai entrar alguém refresh daqui na rádio, em dar aquela contato com vocês da golfada, produção que é da aquela muito rádio clássica, aquela coisa muito na live e estilizada, falar. tal. Tem que ser Esse do- pop, tem que tocar 2 minutos e Depois meio, a né? gente Aquela faz. coisa lá Legal. das dicas lá do DJ. Big Boy, né? Do Big Boy, exato. Ó, tem muita gente que é Os seu caras fã. mandavam e-mail pra mim falando que Humberto, ia me pegar Lobão, na um grande saída. Eu sei que músico. carro você tem, Sabia eu vou te compor pegar, já tá muito nos acabando anos com a rádio, 80. tal. Ô, Lobão, tem Era gente... assim, era assim. Tem gente falando assim, Lobão Você- comeu Cazuza. Oi. Não, O que você diz pra uma pessoa O Cazuza assim? é meu irmão, eu não tenho esse... Lobão é vegano. Ela falou, Você é você vegano? é O pessoal vegano? tá falando que você é vegano não sou aqui, ó. vegano, não. E também não comeu Eu passei- Cazuza? Eu nunca comi Cazuza. Ai, tadinho, nem me pode olhar. Mas, não, o Cazuza era meu irmão querido, a gente era o melhor amigo um do outro. A gente se sacaneava muito, sabe? Assim, a gente era muito ferino um com o outro. E a gente se sacaneava muito, cada um com as suas diferenças. Porque as pessoas pensam assim, se o Cazuza estivesse vivo, Vamos falar vocês iam disso no brigar. ar. Eu falo assim, não, a gente brigava naquela época, a gente se Não fosse um sacaneava dia, muito. não, né? Justamente por Aqui é isso. 3. Tem muita coisa. Rock A3 aqui na Kiss, faltam 4 minutos para as 10 da noite. O Lobão tá aqui com a gente no estúdio. Tava falando aqui sobre o Cazuza. Alguém perguntou na live: ô Lobão, você comeu o Cazuza? Direto e reto, assim. Responda. Isso dá até um arrepio na espinha, sabe? Porque ele é meu irmão querido, sabe? A gente se amava muito, a gente tinha mil diferenças, a gente se sacaneava muito com as nossas diferenças. Eu chamava ele de Tiete do Caetano, falava assim, você é um babacão, você fica lá lambendo o saco do Gilberto Gil, eu sou fã dele. Mas pessoas Eu queimei, ele chegou num dia lá em casa, ele já chegou, ele tinha tomado um ácido no 88, Ele ou você? Ele não, ele chegou de colo já com um cachorrinho, ele vinha com o Bené, que era um negão lindo, que carregava ele no colo. Aí chegou lá, tinha umas meninas lá, a gente na lareira, viajandão assim, né? Aí uma menina entrou, ele tava roxo, né? Ele tava uma figura fantasmagórica. Aí ele fazia aquilo pra sacanear. Aí a menina tinha tomado aço, olhou pra cara dele, ele foi levantando, foi coçando aqui o bolso, pegou uma pílula, ela, ADT. Aí se caiu em cima da minha. Aí eu peguei um monte de letra dele, joguei na lareira, que você, seu filho da puta, saia daqui. Vai pra casa do nosso. Então a nossa relação Era muito amigo. Aí a gente foi fazer a música. Essa você não vai entrar, não. Aí assim, azul e amarelo. Eu falei, por quê? Aí eles ficaram assim, porque eu sou Argenor. Ele era Agenor, Cartola era Argenor. Um era uma diferença. E você não entra nessa parceria, tá entendendo? Aquela bicha ofendida. Eu falei, mas você tem que entender uma coisa. Já que tem uma proximidade, o teu é o maior. Eu nasci no mesmo dia do Cartola. Desculpa. Aí pegava a letra e começava a reformar, né? E ele tava cagando um balde, aí tinha assim, gnomos existem, são meus Nelson Motas, porque o Nelson Mota era chamado anão psicodélico, né? Eu falava assim, pô, a letra é triste, a letra de despedida, você vai morrer. Porra, como é que eu vou chegar e cantar gnomos existem, são meus Nelson? Você vai ter que tirar isso, cara, bota escolta, porra. Aí ele trocava, aí ele fez uma outra com o Jean Genet, que é Eu Quero Ele. Você quer chupar o pau dele, não sei o que. Eu falei assim, me tira dessa. Você não quer. Isso é que ele fez? Ele me inscreveu até hoje, eu ganho dinheiro do Aliviado. Isso é síndrome de contagem. Você tem preconceito que vai pegar AIDS aqui. Aí faz, cuspiu o baseado, me dá o baseado. Eu falei, morrendo de medo. Ai, meu Deus do céu. Fumando baseado do Cazuza, assim, cheirando a cocaína. O Zeca Camargo, Isso é quando... ser amigo, né? O Zeca Camargo, quando veio aqui, ele que deu a entrevista derradeira de quando o Cazuza falou publicamente, pra todo mundo, né? que ele tinha AIDS. E ele disse que o Cazuza virou pra ele, tava tomando um vinho, falou que é um gole. Ele fazia o tempo todo. Pra ver testar se a pessoa mesmo, tomava né? do mesmo copo. Ele era covarde, mimado. Eu falei, você é mimado. Ele tem o caso do escorte cor-de-rosa, ele ganhou um escorte cor-de-rosa. Eu falei, ridículo, você tá com um escorte cor-de-rosa, cara. Aí a gente foi depois das bornas, a gente foi pro minha casa, vamos compor. Aí tá lá o escorte dele, 0 bala. Aí de repente eu tô 2 ladrões dentro de casa com 3 oitão, e do lado tão porra, o Cazuza pulou pra minha case, que tá, ai, socorro. Aí eu falei assim, peraí, eu tô doidão, né? Eu falei, vamos negociar essa porra aqui. Aí eu segurei o revólver do cara, aí levantei o revólver, todo mundo doidão, aí minha irmã que tava lá, porra, cuidado que o João Leandro morreu assim. Aí, e eu com muita presença de espírito, eu falei assim, escuta aqui, não vou roubar o seu instrumento de trabalho, vocês só estão com 3 oitão, certo? Então leva só
só uma guitarra. E leva o Scott correndo. Me levaram? Que ótimo! Se livrou! Sensacional! Cara, que história! Sensacional! Mas aí eles levaram. Levaram! Deus, o Scott era horrível. Que essa calcinha sacanagem. de Era um fita. XR3. XR3 conversível. Tinha teto solar, Sensacional! Lobão, hoje sua relação com as drogas? Limpo, total? Olha, nem bebi, nem um vinhozinho? Não, eu tomo álcool, tomo vinho, tranquilo, mas eu não assim, drogas ilícitas desde 1990 que eu não parei Zero. completamente. Tem uma. Você ficou 3 meses preso por causa de maconha, maconha? eu acho. Condenado a 1 ano, andando com galho. Daí eu fui preso 532 vezes, eu tinha um mandado de prisão que o juiz da época, assim, eu tenho ódio, os idiotas nutrem ódio à minha pessoa. Assim, eu era como se diz, primário, eu fui preso por um galho de maconha e o cara falou assim, ele tem toda hora que o poder público achar o Lobão tem que ser preso com mandado de busca e apreensão, porque ele é um mal social. Tem Olha que ótimo. esse laudo gravado. Quadro disso. Então eu fui tão preso que eu comprei no sex shop uma algema. algema, coisa limpinha. Então eu era preso em Macapá, era preso fazendo Você já jogging andava na com Lagoa. algema pra... Já. pra se Fiquei precaver. uns 4, 5 anos assim, sendo preso. Exatamente. Caraca. Ficar Preso falar é- outra coisa aqui. E Que também, também é- o meu público, às vezes, era revistado, passavam 2 horas de atraso porque fazia exame ginecológico nas meninas. Ah, tá para, brincando. Eu era Para. brabo, era muito brabo. Assim, Que eu era horror. um terror, né? Eu sempre fui o terror do idiota, não importa a ideologia, mas basta ser idiota, seja ele de direita ou de esquerda, ele vai ter essa paixão quase que homossexual O pessoal pela minha adora te odiar. pessoa. Adora. Adora te É o odiar. meu carisma, né? Eu acho que Tá vendo? Tem um pessoal que adora. Vê que eu falo, que e é não mais sai, tá aqui esperto, desde né? o começo da entrevista. Só falando pra xingar, um monte, né? só chegando. É o prazer, né? Eu O fico hater, feliz né? disso, eu fico tão feliz quando eu vejo isso. É o melhor que Eu xinga também tanto e me divirto continua, muito, né? O cara paga um mico, porque assim, é uma disponibilidade para odiar que eu não tenho. Então, e outra coisa, é bom que o cara sai da camuflagem, sai do anonimato e você percebe, você filtra aquele baixo. Sempre, como diria Jorge Ben, evitar pessoas de temperamento sórdido. Então o idiota se manifesta, ele é ejaculado da TL e nós ficamos mais puros assim. É Mas- verdade. E dizendo mais uma vez, né, gente, que as pessoas inclusive falaram, porque o titio Marco Antônio, não sei o quê. Ó, gente, o Marco Antônio é meu amigo, é amigo de todo mundo que tá aqui. Somos do rock and roll, a gente gosta de rock, Sabe, a gente essa veio aqui patrulha falar de ideológica, música. Mas é de uma muito punheta de pau beijo mole. pra É muito vocês. chato. Essa patrulha ideológica, sabe? Por exemplo, se eu fosse Todo mundo fazer isso, querido. eu conheço um monte de gente de esquerda. Na minha equipe tem um monte de gente de esquerda. Pô, imagina se eu fosse ficar perseguindo. Pelo amor de quem não Deus. pensa Lógico. E virou uma coisa, discurso tipo, de ódio. coisa de futebol, né? Se você, é do- Não, você gosta de ser cada de vez esquerda, eu não pior. gosto de você. E se- agora, nessa coisa dessa greve aí, eu fui contra a greve. Eu sou contra a intervenção. As pessoas acham que eu sou a favor de intervenção militar, por exemplo. Eu nunca fui, sempre fui totalmente contra. Vira uma coisa gigante, né? Sabe? Então aí eu fico recebendo ódio do mesmo tipo de intensidade idiótica, tanto da direita extrema como da extrema esquerda. Então, aí o que prevalece é o idiota, o que também é uma decantação saudável pra gente eliminar esse tipo de Sim. vibração super conturbada na nossa vida, né? Você já declarou que o rock perdeu a relevância política pro rap. É verdade isso? Você ainda pensa assim? O rock, ele perdeu a relevância política porque ele foi patrulhado. E as pessoas, assim, o maior idiota útil não entende. Uma inteligência que está aí, de coronéis, que fez a passeata contra a guitarra elétrica. Essa inteligência de coronéis que não participou do melhor momento da música popular brasileira, que foi o momento que eles perderam a ingerência, que foi o momento que o maior número de grandes hits saíram do cancioneiro e por rock, não por eles. Tem que ser muito imbecil de ficar apoiando esse tipo de vertente ideológica, porque eles são contra. A esquerda é contra o rock and roll. Não adianta dizer que rock é de esquerda, porque você é coisa de babaca, sabe? Pô, assim, os Ramones, o Frank Zappa, esses caras todos que são mais esclarecidos, sabem que isso não tá com nada, isso lá. O que você gosta de... O que você acha que tá tem ouvindo? de bom hoje em dia no rock? Pô, eu gosto do The Cooks, que eu acho muito bom. Eu gosto do Razor Light. Eu gosto do... Brasil... Nacional. Nacional, O Sepultura. Eu gosto do Astrovenga, que é a banda do meu guitarrista, que é uma banda itinerante de rua lá no Rio, um trio, power trio, que já está tendo já um mega público, mas eles só tocam em rua, e é um trio progressivo, legal. punk progressivo, power trio e instrumental. Christian Dias, que é o guitarrista. E essa coisa, a minha banda é uma família, sabe? Tem várias vertentes ideológicas lá e a gente se ama, sabe? Eu acho que é assim que tem que Assim, ser. lógico, gente. Como o Cazuza também. A gente se encarnava, a gente tinha diferenças profundas e a gente se amava. Eu acho que
A gente tem que entender que a vida é mais legal assim. Não se levem tanto a sério, galera, né? Vamos ser mais felizes. E ouvir música boa. Nosso E tempo acabou. A gente pode encerrar com Queen depois que a gente... Não. Não? tem show, Lobão? Tem show por agora? Semana que vem tem o Bar, que é lá em Minas Gerais. Aí tem a Shields, agora, que é lá na... Estamos invadindo uma casa notoriamente de sertanejo. Isso é Olha. o início da nossa... Da nossa Invasão. revolução. Tem no seu Instagram, quem quiser conferir, né? Tem A uma Ópera de agenda. Cristal em Curitiba, que é um lugar maravilhoso. Tem lá a agenda lá. Tem Quem agenda quiser no saber, Instagram. a agenda tem no seu site. Lobão Site W. Lobão W, por favor. .com.br. Você viu que o dele é E no Lobão Instagram, W, né? meu Dani Mel W. Ai, querendo Lobão, copiar, Lobão. oi. E esse CD é meu, sinto lhe informar. Vamos rachar no meio. Eu Não. mando pra vocês. Eu vou Acredito. Lobão. Não. Ó, o programa tá chegando ao fim, mas a gente vai ficar mais uns 5 minutinhos aqui na live com o Lobão. Respondendo a galera aqui da live, que tem pergunta pra caramba. Passou muito rápido. Foi bom pra você? Ah, sim. Quando passa muito rápido, é por sinal que realmente foi muito bem bom. desfrutado, né? Então volte, por favor. Voltaremos. Sim. Um beijo pra todo mundo que ouviu a gente no carro, em casa. A galera da live, a gente ainda vai continuar mais um pouquinho. E a gente ainda vai falar da promoção da Prudence, né? Que a gente não falou. Já. A gente continua na live com a promoção da Prudence. Lobão, super obrigada. Olha, um beijão Valeu, pra adoramos. vocês, foi adorável. Vocês, Beijão pra todo adoramos. mundo que tá ouvindo. Muito amor no coração e vamos em frente. Vamos Isso em aí. frente que temos muitas histórias. Long live rock and roll. Muito bem. Beijo. Beijo. Du. Tchau. Beijo pra todos. Valeu, Lobão. Tamo na live, hein? Continuamos aqui. Continuamos. Tem uma pergunta Rock aqui. é 3. Meu, muito assunto, muita história. A gente não fez a pergunta da Prudence. O que a gente vai perguntar? O que a gente tinha selecionado? A gente, eu acho que o nome do disco novo do Lobão você tinha colocado A aqui, gente falou, né? mas vamos lá. Mas é comprido esse Mas nome. é bom. Deixa a pessoa, né? Tô pensando em encurtar pra antologia, né? Porque Então vamos lá. Pergunta Prudence. Qual o nome? Vamos do CD? A pergunta Prudence Ou então, vamos... Não, como que é o nome da banda, ó? Eremitas da música. Você já respondeu. Não, só falou metade. Qual é o nome da banda do Lobão? Pronto. Ele deu uma pista A aí, primeira, Eremitas pessoa, a do primeira nome. pessoa que responder corretamente leva Cadê o o kit? kit Prudence Leva pra esse você kit aproveitar Prudence, ó, gente, o Dia com dos um monte Namorados. de coisa dentro, um monte Ó, de eu tinha separado aqui uma pergunta aqui, cadê? Aqui do Halley Rembrandt. Nome chique. Lobão, descobri há pouco tempo que os integrantes do Slayer são cristão-católicos fervorosos. A banda de hardcore Mood, desculpa a ignorância, são cristãos protestantes e vários Mood. outros do rock que antes tinham fama de, entre aspas, satanistas. Opa, carrega. O próprio Ozzy Osbourne. Sim, aí agora não carrega o final da pergunta. Ele queria saber, aqui foi. E você, qual a sua relação com a fé, especialmente com Deus? Qual a sua visão sobre Católico, isso? apostólico, romano. Assim? Sim, isso desde criança, fui batizado, fui crismado. Frequenta Fui aqui ser igreja, padre, tudo? Jura? Sim, sou devoto de São Bento. Queria ser, imagina, padre, gente, como seria o Padre Lobão? Eu tenho uma capa do Rock and Roll que eu tô de padre. Hildo, tá na live. Eu queria que você contasse uma história que não deu tempo.